Se você tem um exemplar das Sagradas Escrituras, eu lhe convido a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 3, o primeiro e o segundo versículo. A palavra do Senhor nos diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Assim como um dia João Batista pregou no meio daquele deserto, nós aqui estamos nessa praça pública dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Glória. Há cerca de 2000 anos atrás, um homem que se vestia de pele de animais, que se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, não tinha aparência, não tinha formosura, mas era o precursor, aquele que foi escolhido por Deus para preparar o caminho para Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que batizou Jesus. Multidões iam ao seu encontro, inclusive os líderes religiosos daquela época. Fariseus, saduceus, todos queriam ouvir o que João Batista tinha para falar. Porque enquanto João Batista pregava, os seus corações eram incendiados. A presença do Senhor era notória. Era apenas alguém gritando no deserto. Assim como nós estamos aqui nessa praça. Somos apenas alguns em meio a essa grande multidão, dizendo: arrependei-vos. Muitos davam crédito ao chamado de João, ao convite que João fazia ao arrependimento, e por isso muitos foram salvos, restaurados. Mas muitos o ignoravam, desprezavam, o rotulavam como fanático. A Bíblia diz que o próprio Herodes acreditava que ele era um profeta. Mas quando João denunciou o seu adultério, a sua prática pecaminosa, em uma dança diabólica, Salomé pediu a cabeça de João Batista em uma bandeja. E a ela foi servida a cabeça de João Batista. Mas o que João Batista pregou há 2000 anos atrás continua ecoando dia após dia em todos os corações. Mas por que João Batista dizia que o homem precisava se arrepender? Porque houve uma depravação total do gênero humano. A Bíblia diz em Marcos, no capítulo 7, a partir do versículo 21. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Somos contaminados por tudo aquilo que procede dos nossos corações. O homem se alegra em praticar o mal e ver alguém também o praticando. Cada dia que se passa, a situação piora. Porque é filho contra pai. É pai contra filho. São muitos assassinatos cometidos dia após dia. O adultério está sendo normalizado. O divórcio se tornou comum. A prostituição, a fornicação. Não é algo mais desprezível aos olhos de muitos. É algo que procede do coração do homem. O homem, quando se afasta de Deus, ele se torna imundo,
desprezível, profano, promíscuo. Ele se torna um leproso, insensível. Porque alguém, quando está cometido por uma lepra, por mais que você o toque, ele não consegue sentir o seu toque. Então a lepra do pecado faz com que muitos fiquem insensíveis à voz de Deus. Por isso que você dobra os joelhos e não escuta mais a voz de Deus. Por isso que você abre a sua boca e entoa louvores, mas você não consegue sentir a sua presença. Porque você vive na prática do pecado. Isto é, a prática deliberada. Porque pecar, todos nós pecamos. Mas a prática deliberada nos leva à total depravação. Somos entregues às nossas vontades, às nossas paixões. E somos envergonhados. Sofremos, somos transpassados. E por isso que João Batista dizia: arrependei-vos. Até quando vocês andarão por aí escravos da idolatria? Arrependei-vos. Até quando vocês serão escravos da prostituição, do adultério? Até quando vocês serão escravos do pecado? Porque aquele que peca é escravo do pecado. A alma que peca, essa morrerá. Nós conhecemos a palavra. Nós sabemos que todos são pecadores. Porque lá no jardim do Éden tudo era perfeito. O homem tinha comunhão com Deus. Mas quando comeram do fruto proibido, houve uma ruptura neste relacionamento. Mas Deus, ele disse: nascerá um da semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. A humanidade está sendo ludibriada, seduzida pelas propostas de Satanás. O Deus desse século tem cegado o entendimento de muitos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Você olha para mim e diz: esse homem é louco. Eu não tenho o que fazer. Louco é você que está destruindo a sua vida. Louco é você que quando deitar a cabeça no seu travesseiro hoje não vai ter paz. Louco é você que não sabe para onde está indo. E ainda continua dizendo: quando eu morrer, que Deus me coloque em um bom lugar. Não, irmão. A sua vida, a sua eternidade será decidida aqui na terra diante da escolha que você fizer. Somos todos depravados, promíscuos. Lá em Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 5 diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Quem aqui achou graça diante dos olhos do Senhor? Tem alguém que estava passando aqui, ouviu a palavra sendo pregada, tem algum Noé me escutando aí? Dá uma salva de palmas para Jesus, porque ele merece. Ei, se tiver algum Noé que acredita que assim como nos dias de Noé a terra foi destruída com um grande dilúvio, e nesses dias será destruída com fogo que cairá no céu, e continue ouvindo essa mensagem dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem depressa, porque cada dia que se passa, o homem se torna mais egoísta, mais avarento, mais maligno, perverso, cruel, mais amante de si mesmo, iracundos, idólatra, cães briguentos, e tais ficaram de fora do céu. Naqueles dias, Deus escolheu Noé, assim como hoje ele escolhe essa igreja, e você que está me ouvindo, porque a Bíblia diz: como ouvirão se não há quem pregue, e como crerão
se não ouvirem a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. E se você parou tudo que você estava fazendo para dar ouvido a essa mensagem, você não é um daqueles homens, você não é um ímpio, você não é um pervertido, você é da geração de Noé, você é da descendência de Abraão, você é filho de Deus. Porque o homem ímpio, ele não suporta ouvir uma mensagem como essa. Ele quer ouvir uma mensagem que traga conforto ao seu coração. Ele quer ouvir uma mensagem que venha massagear o seu ego. Mas ele despreza a mensagem de confronto, a mensagem que o convida ao arrependimento. Mas você, meu amigo ouvinte, desde o início deste culto, tem sido convidado a se arrepender dos seus maus caminhos, a mudar a sua rota. Aquele que não mudar a sua rota sofrerá a condenação eterna. Em Lucas, o capítulo 16, o versículo 31, nos diz: porém ele disse, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Esse texto retrata a parábola de um homem avarento e rico, e Lázaro, um homem pobre, um mendigo, e comia nas migalhas e caía da mesa daquele homem rico. Os dois morreram, e Lázaro foi descansar no seio de Abraão, porque ele temia a Deus, não porque ele vivia em miséria, mas porque ele temia ao Senhor. Porque o temor ao Senhor é o princípio de todas as coisas. Você pode possuir todas as coisas, você pode ser uma pessoa muito rica, mas você não pode ser dominado pelas riquezas. E aquele homem que foi dominado pelas riquezas, dominado pela sua avareza, pela sua ganância, também morreu. E começou a sofrer na eternidade. E a Bíblia diz que ele falou para o pai Abraão: pai Abraão, peça que Lázaro toque o dedo na água e toque em minha língua para me refrescar. Porque eu estou agoniado, eu estou sofrendo. Peça isso, pai Abraão. E Abraão disse: existe um grande abismo. Quem está aí não passa para cá. E quem está aqui também não vai passar para aí. Então ele disse: que eu não posso ter nenhum refrigério nesse lugar de tormento, de sofrimento. Então, pai Abraão, peça que Lázaro volte e diga aos meus irmãos que esse lugar é real, que eles precisam mudar as suas vidas, eles precisam mudar a sua rota, eles precisam temer ao Senhor, se arrepender dos seus pecados. Então Abraão disse: não, ninguém vai voltar dos mortos. Lázaro não vai ressuscitar, você não vai ressuscitar para avisar os seus irmãos que eles acreditem nos profetas, que eles acreditem nas Escrituras, que você acredite nesta noite no que João Batista pregou há 2000 anos atrás, que você atente para o convite que ele fez, o convite ao arrependimento. Porque aquele homem foi citado nesta parábola por Jesus Cristo de Nazaré. Muitas pessoas dizem: não fale sobre o inferno, não fale sobre a condenação eterna. Mas quem mais falou sobre o inferno foi Jesus. Porque a pregação sobre o inferno é uma pregação de amor, de apreço, de cuidado. Eu tenho um filho de 11 anos. E quando eu digo ao meu filho: não faça isso, é porque eu quero poupar ele de muito sofrimento. Eu quero protegê-lo, eu quero cuidar dele. E quando Deus nos deixou o seu manual, a sua bússola, para direcionar os nossos passos aqui na terra, Ele não deixou para nos privar de alegria, de felicidade, não. Ele nos deixou para nos livrar do sofrimento nessa terra e na vida vindoura. Aquele que olha para as Escrituras não anda em trevas, porque lâmpada para os meus pés, para os teus pés, é a palavra do Senhor. Então nós sabemos que precisamos de um Salvador.
Diante da condenação eterna, ninguém pode escapar com seus próprios méritos, com seu esforço, por mais que você se dedique, se esforce para ser uma boa pessoa, para praticar boas obras. A Bíblia diz que as suas obras diante de Deus é como um trapo de imundícia. São desprezíveis, que são praticadas na injustiça. Você é imperfeito. Até o seu louvor é cheio de falhas. Mas a verdade é, irmão, que precisamos de um Salvador para não sofrermos eternamente. Somos convidados ao arrependimento, e arrependimento é quebrantamento, é renúncia. É o desprezo pelas coisas deste mundo e o apreço, a piedade pelas coisas celestiais. Porque se você vive uma vida voltada só ao materialismo dessa terra, desprezável vida você está vivendo. A condenação eterna é algo real. E sofrerão aqueles que morrerem sem Cristo. Você pode viver uma vida inteira sem Jesus. É tolerável, é suportável. O terrível será você morrer sem Ele. Porque a Bíblia diz que Ele tem um livro. E aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida, naquele grande dia Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Se eu chegar na sua casa às 3 horas da madrugada, provavelmente você não vai abrir a porta. Você não me conhece, você não sabe quem eu sou. Mas se porventura o seu filho chegar na sua casa e 3 horas da madrugada, você vai abrir a porta, vai convidá-lo para entrar, porque ele é o seu filho. Ele é o seu sangue, foi você que o criou. Você o conhece, você sabe que ele não vai fazer mal a você. Imagine que lá no céu, irmão, só entrarão os filhos. Todos são criaturas. Todos são feituras de Deus, criados à imagem e semelhança do nosso Senhor. Mas só entrarão no céu aqueles que forem adotados por Ele. Aqueles que forem enxertados na videira verdadeira. Em João, no capítulo 3, a partir do versículo 18, a palavra do Senhor nos diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Esse texto é muito claro. Quem crê em Jesus já está salvo. Quem se arrepende, reconhece o quão miserável é, desprezível, profano, promíscuo, já está salvo. Você não vai ficar fora do céu pelos pecados que você cometeu. Você será condenado pelo perdão que você rejeitou. Por isso que muitas vezes a sociedade acusa, aponta e diz: pintou 7, desenhou 8, puxou a perninha do 9 e agora diz que está salvo. Está se escondendo dentro da igreja. É porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Havia 2 ladrões pendurados ao lado de Jesus. E um olhou para o mestre e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Meu amigo, se você der ouvido a esta mensagem, se você confessar com a sua boca, se você pedir a Deus força, ajuda para viver uma nova vida, viver em santidade, uma vida que agrada a Ele, o seu nome será escrito no livro da vida e não tem borracha do inferno que possa apagar. E naquele grande dia você vai ser chamado. E Ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, para o lugar que está preparado. E lá não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento. Então eu convido você a trocar aquilo que é momentâneo, transitório, passageiro, por algo duradouro. Estima-se que, por mais que o homem venha viver na face dessa terra,
A Bíblia diz que Deus colocou um limite nos seus dias. Dificilmente alguém vai chegar a viver 120 anos. Compare cerca de 120 anos. Já é um hipérbole, já é um exagero. Com uma eternidade, milhares de anos, milhões de anos. Abra mão do prazer momentâneo, transitório, terreno, por algo sublime, maravilhoso, eterno, perpétuo. Somos justificados pela fé. E algumas pessoas dizem, mas é tão simples assim. É tão simples que você não quer fazer. É tão simples que você não acredita. Há quem diga que quando a esmola é grande, as pessoas desconfiam. Há quem diga que quando o favor é agradável e parece não ter algo em troca, as pessoas terminam desconfiando, terminam desprezando. Mas eu quero dizer para você, irmão, que o que Jesus fez pela tua vida foi penoso. A Bíblia diz que ele foi açoitado, esbofeteado, colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça, o obrigaram a carregar a sua cruz, penduraram no madeiro, transpassaram com uma lança. E você ainda acha que foi fácil? Eu vou para Jesus quando ele tocar no meu coração. A maior declaração de amor de Cristo por você foi o seu sacrifício na cruz do Calvário. Se isso não toca o seu coração, é porque você está insensível. É porque você está apodrecendo com a lepra do pecado. Porque todas as vezes que eu lembro do sacrifício de Cristo lá na cruz, eu digo, eu não vou desagradá-lo, eu não vou desapontá-lo, não, eu não vou envergonhá-lo, eu não vou pisotear o seu sangue que escorreu naquele madeiro. Lá em Efésios, no capítulo 2, o versículo 8 diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Deus sabia que não havia saída para a humanidade. O homem pecou, e com isso todos foram condenados ao sofrimento eterno. Mas assim como através de um homem o pecado entrou no mundo, e todos se tornaram malditos, através de um homem, todos se tornam benditos de Deus. Todos são justificados. Todos são santificados. Deus, ele deu uma segunda chance, uma nova oportunidade. Ele olhou para a face da terra e disse, aquele que crê no meu filho, crê em mim. E o filho dele aqui na terra disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Romanos 3, a partir do versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Irmão, por mais que você tenha sido destituído, por mais que você tenha sido expulso do jardim do Éden, por mais que hoje você esteja sendo transpassado por tanto sofrimento, só você sabe as lágrimas que você tem derramado sobre o seu travesseiro. Ele está encharcado. Você sabe a angústia que transpassa o seu coração, a depressão, a tristeza da sua alma. Mas o convite que eu lhe faço nesta noite é que você olhe para esse texto e diga, Senhor, eu sei que gratuitamente a sua graça me alcançou. Eu sei que o Senhor me convida, através do seu Filho Jesus, para reatar esta aliança. Em Hebreus, no capítulo 12, o versículo 2, diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Quem aqui vai olhar para Jesus? Quem aqui vai olhar para Jesus? E você venha olhar para Jesus. Talvez até hoje você tenha uma desculpa e você diz, eu não me arrependo porque eu olho para as igrejas e eu vejo tantas falhas. Olho para os pastores
Eu olho para o homem, eu desfaleço em minha fé, a incredulidade toma no meu coração. Será que tem jeito? Tem jeito sim. Tem um hino que diz: meu amigo, hoje você tem uma escolha. Vida ou morte? Qual você vai aceitar? Qual será o destino da sua alma? Onde será o seu futuro? Você pode sair dessa praça como alguém que está condenado a viver uma vida de sofrimento aqui na terra, sem paz, sem alegria, sem ânimo, sem força, depressivo, escravizado pelas mazelas desse mundo. Ou você pode sair daqui nesta noite com a paz que excede todo o entendimento, com a alegria que pode transbordar na tua alma, com a certeza da sua salvação. A escolha é sua. Que mediante essa palavra, você diga: eu me arrependo. Eu reconheço que eu preciso de um Salvador. Eu reconheço que distante dele, eu estou condenado. Que eu preciso dele para ser salvo. Se você reconhecer o senhorio de Cristo nesta noite, o que você não pode fazer, ele vai fazer pela sua vida. Tem pessoas que estão me escutando aqui, que me conheceram nos dias em que eu não conhecia Jesus. E sabem como eu era depravado. Como eu era uma pessoa perversa, cruel. Mas um dia Jesus me encontrou. Aleluia. E neste encontro eu disse: Senhor, me ajuda. Tenha misericórdia de mim. E Ele estendeu o seu manto sagrado sobre mim. E tudo que eu sou hoje, tudo que eu vivo, tudo que eu desfruto, e tudo que um dia eu desfrutarei, é graças a Ele. Você só precisa dar o primeiro passo. Você só precisa se arrepender. Você só precisa mudar a rota. E Deus vai fazer o que você não pode fazer. Dar continuidade ao processo de santificação na sua vida. Porque a conversão é quando você muda de rota, muda de direção. A conversão é quando Deus te tira do mundo e te coloca no caminho de retidão. Mas a santificação é quando Deus arranca o mundo de você. Deus tirou o povo do Egito. E também tirou o Egito do coração daquele povo. E quem sabe você que está me ouvindo precisa sair do Egito. E precisa chamar e convidar Deus para tirar o Egito do seu coração. Eu convido você neste momento a entoar um cântico juntamente comigo. E neste cântico, nós iremos adorar a Deus. E você vai clamá-lo. Você vai pedir a Ele o seu socorro, o seu auxílio. Porque você tentando sozinho, você não consegue. A cruz é pesada. Você precisa clamar a Ele para que Ele venha lhe auxiliar e ajudar nesta caminhada tão difícil, tão espinhosa aqui nessa terra. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo na cruz, seu sangue derramou, o preço do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido. A terra estremeceu, sepulcros se abriu, na
igreja. Ele ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Vamos fazer um grande coral e dizer: o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus, você vai aparecer. E todos os joelhos se dobrarão. E toda língua. Mas a igreja será arrebatada. No piscar de olhos acontecer. Cadê a igreja que vai chover? Vai sair. Será arrebatada. No piscar de olhos. Aleluia. O Messias aguardado. Quem espera esse Messias? Diga assim: Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Diga assim: eis aqui a minha vida, usa-me. Que você se torne nessa noite a casa, a morada do Espírito Santo. Uma casa, uma morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou a casa. Vem aqui a casa do Senhor. Eu sou teu lar. Que você venha dizer nesta noite: tu és bem-vindo em meu coração, tu és bem-vindo em minha vida. Eu preciso de ti. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. E assim: tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Coloque a mão no seu coração. Nós iremos fazer um clamor. Nós iremos interceder pela sua vida. Se até hoje você foi casa de demônios, chiqueiro de porcos, você peça ao Senhor: Deus, me visite nesta noite. Eu me arrependo dos meus pecados, eu quero ser a tua casa, eu quero ser a tua morada. O Senhor tem liberdade no meu coração, tem liberdade em minha vida. Que você dê total legalidade a Ele. Pois a palavra do Senhor nos diz que mesmo se pecarmos, quando temos Ele como nosso advogado, Ele nos defende, Ele nos justifica diante do nosso Pai que está no céu. Senhor Jesus, eu creio no poder que há na Tua palavra. Eu creio, ó Pai, que o Senhor pode libertar aquele que está oprimido. O Senhor pode abrir os olhos daquele que tem sido ludibriado. O Senhor pode colocar de pé aquele que está prostrado.
Aquele que está escravizado pelo pecado, ó Pai, o Senhor pode visitar nesta noite e fazer aquilo que nós não podemos fazer. Senhor, tenha misericórdia da vida dos teus servos. Cure aquele que se encontra doente. Ó Senhor Jesus, eu peço a Ti que a semente que foi plantada em muitos corações venha germinar, crescer e produzir muitos frutos. Assim como milhares de pessoas foram alcançadas através da mensagem que João Batista pregou naquele deserto. Que milhares de pessoas sejam alcançadas nesta praça. Que suas vidas jamais sejam as mesmas. Para a glória do Teu santo nome. É o que eu te peço, e certo que assim o Senhor fará. Eu já te agradeço em nome de Jesus.